começo ali na juventude numa militância denominada de comunista, né? E depois eu tendo a uma militância, né, de votar no PT, de apoiar o PT nas eleições, vamos dizer assim, uma compreensão da social-democracia, né, até porque com a queda do Muro de Berlim e a queda também da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi o que restou ali praticamente para a esquerda no mundo abraçar, né, as correntes social-democráticas, surge, né, socialismo moreno, né, surge uma série de compreensões aí. E aí aquilo ficava um ponto de interrogação, né, muito grande, né? Por que ainda devemos? Por que as pessoas hoje não se dizem socialistas, não se interessam em ser socialistas? E eu pensava, não, isso aí se nós pararmos para pensar sem a emoção, pela razão, faz total sentido. Por umas questões até muito óbvias, né? Quando tem a queda ali do Muro de Berlim e da própria União Soviética, a esquerda não respondeu questões muito simples, né? Muito óbvias, né? E veio aquela obra do Fukuyama, né? Dizendo do fim da história e o último homem, né? Que é um conceito ali do Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, né? Surge, né, esse conceito aí do último homem. E ele pega, desenvolve essa ideia e a esquerda fica meio que paralisada, né? Meio que atônita, né? Ou seja, não respondeu e ficou a propaganda que o socialismo não tinha dado certo e que só existia como alternativa para a humanidade o capitalismo, e que isso aí seria, né, o capitalismo com aquilo que se chama na democracia liberal burguesa, seria a única coisa que poderia existir aí para a humanidade, né? Em última análise. Então, ou seja, a esquerda não respondeu questões muito simples, muito óbvias, né? Que a derrocada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não era uma possibilidade de se falar cientificamente que o socialismo não tinha dado certo, né? Ou seja, era, pegando até o conceito de totalidade de Georg Lukács, né? Não teria como você falar cientificamente que o socialismo não tinha dado certo por uma única experiência. Só por isso já invalidaria, né, essa conclusão de que o socialismo não tinha dado certo, ou seja, não era uma conclusão científica. Nós só temos, né, isso eu coloco aqui no livro, nós só temos a possibilidade de falar que o socialismo não deu certo quando, né, o socialismo for o sistema dominante no planeta Terra, né? Ou seja, o socialismo for o modo de produção dominante em todo o globo, por toda a Terra, como hoje é o capitalismo. Então, nós podemos dizer que o capitalismo não deu certo. Não deu certo porque tem milhões de pessoas passando fome, tem milhões de pessoas, né, morando nas ruas, as guerras, as pandemias, a destruição ambiental, né? Então, nós podemos falar que o capitalismo não deu certo, né? Ou seja, então isso nós podemos falar. Agora, o socialismo não. Então, ou seja, a esquerda ela não foi capaz de responder questões óbvias, né? Ou seja, que a derrocada daquele modelo, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era apenas a derrocada de uma experiência e não do socialismo, como modo de produção, como ideia, né? E também não foi capaz de dizer por que aquela experiência não deu certo, né? E aí você tem, né, as mais extravagantes teorias, né, de
a culpabilização, a fulanização da história, como o Stalin, né, que seria ali o grande malfeitor, a burocracia, enfim, uma série de questões que não explicavam em profundidade, né, ali, porque que a causa, vamos dizer assim, determinante, né, de por que a experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha, em 91, malogrado, né? Tinha ali finalizado a primeira experiência revolucionária aí da tomada do poder pelo proletariado no mundo, né? A primeira revolução, né? Que tinha realmente chegado ao poder e constituído uma história, né, de mais de 70 anos, né, de existência. Então, isso aí também ficava pensando, bom, se o socialismo não deu certo, por que as pessoas vão se dizer socialistas? Por que as pessoas vão abraçar essa causa? E os países e a coisa mais também assim heterodoxa, né, nisso aí, mais meio sem sentido, é que hoje os partidos que defendem o socialismo eles se denominam de comunistas, né? Ou seja, então assim fica também uma coisa um pouco meio sem sentido. O partido luta pelo socialismo, mas se autodenomina comunista, né? Ou seja, se o socialismo é uma fase de transição para o comunismo, né, e é a etapa principal, você veja que não tem uma lógica, né? Não tem uma lógica de quem. Se você está lutando nessa quadra da história pelo socialismo, então como que você vai pular etapas? Né? Você vai pular etapas. Aí vê que a esquerda pega uma tradição e não é capaz de atualizar essa tradução, né? Já que já se consolidou que não tem como se chegar do socialismo ao comunismo sem uma etapa de transição, o mais lógico era que as denominações partidárias optassem pelo socialismo, que é a luta que está colocada nessa quadra da história. Aí você vê, né, a esquerda realmente atirando no próprio pé, ou seja, contrariando o próprio legado do marxismo, que é a questão da história, né? A centralidade da história, né? Que as coisas não vão acontecer sem, né? A humanidade ela não cria problemas que ela não é capaz de resolver. Ou seja, então, se hoje na história não somos capazes de resolver a questão do comunismo, então é uma questão que está colocada ahistórica, né? Ou seja, está colocada fora da história, como a própria esquerda chamada radical, que na verdade de radical, infelizmente, não tem nada, e exatamente porque está fora da história, e aí você tem né, esse contrassenso. Uma esquerda radical, a histórica, denominada de radical e a histórica, e uma esquerda liberal, né, reformista, que perdeu o horizonte, né, que perdeu o sonho.